Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas queridas e meus queridos, aqui no mais um episódio do ABMECcast, o podcast da engenharia, trazido para vocês pela ABMEC MS, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, seção no Mato Grosso do Sul, com o patrocínio da Caixa de Assistência aos Profissionais do Sistema Confiacrea, a Mútua. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante. Vamos falar de qualidade do ar interior. Estamos aqui com dois convidados muito fera no assunto, dois especialistas. O Osni, que está falando lá de Joinville, Santa Catarina, e o Igor, coordenador do curso de Engenharia Mecânica na cidade de Dourados, também gravando remotamente. Esse que vos fala, presidente da ABMEC MS, Guilherme Rangel, engenheiro mecânico. Sou um homem branco na casa dos seus 35 anos, cabelo tá querendo ralear, barba bastante grande, preta, com alguns fios aí já entregando a idade. Estou trajando uma camiseta gola polo de cor verde, verde escuro. Estou no meu escritório, né, na cidade de Dourados, uma parede ao fundo de cor clara, com alguns quadros e retratos decorando. Estou aqui numa cadeira, na minha frente uma mesa de madeira, com monitores e equipamentos de gravação. Nos estúdios, né, em Campo Grande, nos estúdios da Noar, estamos com os engenheiros mecânicos Marco Aurélio Cândia Braga e André Canuto. Vai lá, pessoal. Bem, olá a todos, sou o engenheiro Marco Aurélio, moreno, bonito, alto, cabelo branco, né? O cara do estudo até me olhou aqui quando eu falei moreno, bonito, alto, e falou, ô, paixão, hein? Cara aqui no... E tinha 94 quilos, né? Tô com 86, indo pra baixo. Tem que melhorar a saúde aí. Vestindo uma camisa de listas, fundo azul, um banner azul, fundo preto, do lado esquerdo uma televisão que eu vejo os nossos três convidados aí, e à minha frente está o André Canuto. Olá, eu sou o André Canuto, engenheiro mecânico também. Tenho altura mediana, pele clara, cabelo grisalho. Estou aqui ao lado Não é moreno alto? Não. Altura mediana. Não vou fazer isso. Mentir aqui no podcast igual nosso amigo Marco está fazendo. E ao fundo aqui nós temos uma parede preta e na frente uma mesa da cor de madeira. Osni, é com você aí. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, para a gente poder falar sobre qualidade do ar interior. Eu sou engenheiro mecânico e mestre em design, Osnido Amaral Filho, moro em Joinville, Santa Catarina, e sou ligado também ao CREA e ao CONFEA por duas situações, né? No CREA Santa Catarina, eu represento essa entidade para as questões de qualidade do ar interior, que, na verdade, dentro do nosso sistema CONFEA-CREA, foi aonde começou esse processo de qualidade do ar interior, né? Nós tivemos alguns movimentos anteriores, que eu vou falar depois, e trouxemos para o CREA Santa Catarina a questão qualidade do ar interior, onde hoje o nosso prédio, sede do CREA Santa Catarina em Florianópolis, ele é a referência nacional em qualidade do ar interior, com todos os seus processos estabelecidos, né? No CONFEA, eu participo da Comissão Temática Qualidade do Ar Interior, onde discutimos, então, dentro do sistema, os processos de qualidade do ar, de fiscalização, treinamento dos engenheiros, treinamento dos fiscais, né, para que, então, se movimente toda essa questão qualidade do ar. E levando também para os estados, para as sedes dos CREAs, esse é um grande objetivo, então, dessa comissão, levar a qualidade do ar interior. Eu também sou da ABMEC Santa Catarina, estou na direção, tá? O nosso colega Walter, que esteve aqui antes, né, também é da ABMEC Santa Catarina. Então, esse é um dos tópicos, né, que a gente representa também. Aqui em Joinville, nós temos o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, que é uma entidade de classe, que também sou diretor lá, e movimentamos também a questão qualidade do ar. Essa casa que nós temos aqui, sede do CAJ, também é uma referência nacional em qualidade do ar. Tá?
Depois eu faço, então, o quê? Consultoria, palestras, projetos nessa área de qualidade do ar interior. Bom, eu estou em casa, tá? Em home office, esse é meu escritório aqui em casa, né? Eu tenho ao fundo uma parede cor-de-rosa, onde aqui era o quarto da minha filha, né? Hoje ela não está mais aqui, está morando em Curitiba. Eu aproveitei o quarto dela ainda com essa parede cor-de-rosa. Na minha frente uma escrivaninha com 2 monitores, onde eu faço meus trabalhos, participo das lives, etc. Então essa é a minha apresentação inicial. Show de bola. Vai lá, Igor. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer novamente ao Guilherme pelo convite de estar participando aqui da BMEC Cast, né? E, bom, meu nome é Igor, eu sou engenheiro mecânico e barra professor, né? E atualmente eu estou na coordenação da engenharia mecânica aqui da Unigran, em Dourados. É, Vocês podem ver aqui meu fundo, estou no fundo branco, né? Onde tem uma janela, umas estantes de livro aqui, um monitor atrás, né? Sou meio que, posso dizer que sou descendente asiático, né? E é, além de ser engenheiro mecânico, né? E professor, tenho especialização na área de ciências térmicas e faz é, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que eu comecei a exercer a função de projetista, principalmente na área de HVAC, né? Que seria a parte de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Justamente por conta de ter já uma certa afinidade com a área de ciências térmicas, né? Uma das grandes áreas da engenharia mecânica, e, e estou muito empolgado com a conversa de hoje, porque justamente a qualidade do ar é algo que tem muita relevância na hora de fazer um projeto HAVAC, mas muitos profissionais às vezes deixam de escanteio e a gente precisa fazer um trabalho de conscientização em relação a isso, ok? Show de bola, show de bola. Deixa eu começar então. Osni, vou botar a gasolina nessa fogueira aí. Vamos Os lá. projetistas de refrigeração e ar-condicionado, principalmente ar-condicionado, se preocupam com qualidade do ar? O que você vê pelo Brasil, né? Você comentou que viaja aí, já faz um trabalho de conscientização, de educação, né, de política sobre qualidade do ar bastante pesado, né? E aí a gente sabe nos 4 cantos desse país enorme, tamanho continental praticamente. Mas o que você encontra? O que você encontra de situação Brasil afora? Então, eu vou te falar assim, ó, 99% dos projetistas, tá, desse meio, né, da climatização, do ar-condicionado, não se preocupam com qualidade do ar interior. Tá? Eu te diria assim, 99%. Tá? Poucos agregam ao projeto de climatização a qualidade do ar interior. Tá? Porque não conhecem de fato as relações que existem, tá, entre a aplicação de um aparelho de ar-condicionado, tá, seja central, ou seja split, ou aqueles de janela, tá, com a necessidade da troca do ar interior. Tá? Então, essa é uma questão importante. Aí temos que dividir. Os aparelhos centrais de ar-condicionado já têm a renovação do ar intrínseca ao próprio sistema. Tá? Ele já faz a renovação do ar. Ele capta o ar degradado, né? Faz uma exaustão desse ar, joga para fora parte retorna, resfria, tem uma captação de ar externo também, filtrado, tá, no sistema, que se mistura com esse ar que volta, passa pelo evaporador, resfria, retira a umidade e vai para o ambiente. Então, esse é um processo de renovação do ar. Então, os sistemas centrais já fazem isso. Então, o projetista do sistema central, ele é automático, ele vai trazer um equipamento para o projeto que já tem esse processo de renovação do ar. Então, basicamente, ele não se preocupa com isso porque já está intrínseco, tá, ao projeto que ele vai fazer. Então, está tudo certo nesse sentido,
com relação às centrais. Obviamente, a central tem que ser muito bem projetada, né? Considerando a carga térmica do ambiente, né? os volumes dos ambientes, isso tudo tem que ser considerado. Uma vez isso estando correto, o processo de qualidade do ar interior com os sistemas centrais está resolvido. Porém, a gente, no universo de aplicação do ar-condicionado, tá? Eu não sei quanto estimar mais ou menos, tá? Isso é um dado que a gente pode buscar ainda, mas eu te diria que 80% do mercado, ou mais até, é o split. 15% seriam as centrais, tá? Ou menos até. Então, nós estamos falando de dois segmentos que têm tamanhos muito diferentes. Por quê? Os ar-condicionados centrais você aplica em edifícios grandes, né? Não residenciais, naqueles edifícios de escritório, você aplica nos hospitais, você aplica em prédios de shopping centers, por exemplo, né? em prédios onde você vai fazer eventos, né? Auditórios. Né? Na maioria dos casos, os centrais. Então, seria resolvido. Mas grande parte ainda dos auditórios que a gente vê pelo Brasil afora tem sistema split sem renovação do ar. Agora vamos falar então da maioria. A maioria, os 85% aqui nesse exemplo, são ar-condicionado split ou aqueles de janela em menor volume. Esses aparelhos não fazem renovação do ar. Eles somente fazem o quê? Fazem a movimentação do ar interno, daquele volume da sala onde ele está contido, tá? Refrigera esse ar e tira a umidade. Então ele faz um ciclo contínuo nesse processo. Porém, não há troca. O volume de ar inicial e o volume de ar final naquela sala é o mesmo. Não há renovação do ar. Então, esse é o grande problema. Aí, falando dos 85%, é onde o projetista não resolve com a questão qualidade do ar. Ele resolve o quê? A climatização daquele ambiente. Tá? Ele resolve a questão temperatura e resolve a questão umidade. E muitos consideram que isso já é qualidade do ar. Entendeu? Se eu tenho uma instalação com split, ou com o ar-condicionado de janela, eu já estou resolvido com relação à qualidade do ar, o que não é verdade. Por exemplo, aqui em Santa Catarina agora, as escolas estaduais, tá, do governo estadual, as escolas desde primeiro grau, segundo grau, elas estão sendo instalados aparelhos de ar-condicionado, split, tá? E querem que, assim, em pouco tempo, todas as salas de aula do estado tenham climatização. E o governo até está fazendo uma propaganda aqui na televisão, né, em Santa Catarina, dizendo que é o seguinte, agora nós vamos ter as aulas todas com climatização, né, para o conforto dos alunos, para o melhor aprendizado dos alunos, etc, etc. Só que o que acontece numa sala de aula com os aparelhos split? Temos temperatura baixa, ok? Temos umidade relativa controlada, tá? Ok? Então nós temos uma sensação de conforto térmico, ok? Só que a qualidade do ar dentro de uma sala de aula fechada é terrível. Ela degrada muito rapidamente. Então, o que o split faz, então? Ele pega aquele ar poluído e resfria ele. Só que o ar degradado, o ar poluído das salas, né, porque você tem lá 30, 40 alunos, 50 alunos numa sala, ficam respirando e respirando e respirando o tempo todo. E o ato da respiração faz com que o oxigênio seja consumido da sala, isto é, uma baixa constante do oxigênio ao longo do período de aula, e há um crescimento muito forte do CO2, porque a gente respira e joga no ar o CO2. Esse CO2 vai aumentando consecutivamente e constantemente. Então chega um momento que nós vamos ter dentro dessa sala mais CO2 do que oxigênio. Isso sem falar de outros gases, tá? Porque o nosso corpo produz
gases, produz vapores, tá? Produz o que também? A gente exala na respiração bactérias e vírus, tá? Isso é o grande perigo, porque dentro de uma sala, se a gente tiver uma pessoa lá com gripe, por exemplo, ou com uma doença respiratória, fatalmente, sem essa renovação do ar, várias pessoas na sala vão ficar doentes também, tá? Então, isso é uma coisa real. E os projetistas, então, eles não sabem disso. Eles não estão preocupados com isso. Então, o governo do estado contratou um projetista para fazer, né, o projeto de instalação desses splits na sala de aula. Ele não vai considerar a renovação do ar. Ele vai ficar só na climatização. Isso é só um exemplo que eu estou citando, tá? E aí vai para todos os outros processos onde se aplica a climatização por ar-condicionado. Tá? Você vai em alguns auditórios, né, alguns edifícios de escritório, com muita gente trabalhando ali, salas completamente fechadas, tá? E o split bombando lá, né? Bombando, mantendo a temperatura ok, né? Porém, sem renovação do ar. Então, a qualidade do ar é péssima ali dentro. Voltando à sala de aula, a sonolência dos alunos, tá, é muito grande durante uma aula como essa, com tudo fechado. Tá? A temperatura está boa, porém, a qualidade do ar, péssima. E isso afeta diretamente o aluno, a performance do aluno. Tá? Ele vai sentir sono, ele vai sentir dor de cabeça, porque ele está com falta de oxigênio no cérebro. Tá? Esse é um dos primeiros sintomas da falta de qualidade do ar. E os projetistas, de modo geral, não respondem a essa situação, porque ou não conhecem, ou não dão atenção, tá? Ou querem fazer também um projeto mais simplificado, com menos custo. Tá? Por quê? Agregar uma exaustão e uma insuflação dentro de uma sala vai ter mais custo. Né? São 2 motores, são dutos que tem que colocar, são filtros, né? Grelhas, e isso aí vai agregar o custo. Na verdade, não é um custo tão alto, porque são equipamentos baratos relativamente. Tá? Só que vai agregar custo. E aí o proprietário da obra diz, não, isso aí, porra, não vamos fazer porque o custo vai ficar mais alto. Né? Então, são esses problemas, na verdade, que o projetista tem que resolver. Ele tem que convencer o proprietário, tá? E se convencer próprio, né, de que eu preciso ter renovação do ar junto com a climatização. Tá? Viu, Osni? Pegando esse gancho do que você falou aí, eu queria lançar uma pergunta para vocês dois, para você e pro Igor. O Igor, fazer até uma brincadeira com ele. Nós tivemos aqui o Jorge Ney esses dias atrás. Seria um antigo professor de cativeiro e agora está entrando no mercado aí, e explorando o mercado e vendo as dificuldades profissionais. E a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: o split é uma realidade de mercado, apesar de muita gente falar, vários profissionais da qualidade do ar ser contra ele existe, ele está aí, é uma solução relativamente barata. Então, assim, não adianta eu chegar para o empresário que tem uma loja, que tem um ateliê, uma padaria, um restaurante, e vim falar para ele que ele tem que jogar aqueles splits dele fora e instalar um sistema de ar-condicionado central com sistema dotado, que a velocidade do ar vai atrapalhar o cliente dele, tudo, e chegar com um orçamento para ele ali de 60, 70 mil reais que ele não vai fazer. Entendeu? Ele vai te mandar embora e falar assim que você é louco, que você está viajando. Nós vimos isso na nossa engenharia colega, na engenharia elétrica, que as placas solares já existiam há um bom tempo, mas eles conseguiram, através de novas tecnologias e tudo mais, barateou esse custo, e hoje o empresário ele tem essa percepção de que é vantajoso ele instalar um sistema de placa solar dentro da empresa dele, que gera uma economia de energia. Nesse aspecto, quais os pontos que o engenheiro pode explorar para trazer para o empresário demonstrar essa questão de economia que ele pode ter, de eficiência, seja com pessoas menos doentes, seja com
alunos com melhor rendimento? O que vocês que estão no mercado vislumbram e trazem de experiência que vocês que deu certo, entendeu? E como trabalhar com o cliente que já tem o split e trazer uma solução para ele de um baixo custo que regulariza essa situação para ele. Ok. Bom, Bom, Igor, você quer passou começar? a hora de falar, Igor, por favor. Então vamos lá, eu vou começar aqui. Bom, André, é o seguinte, dando uma continuação pelo que o Osney falou, né? Realmente existe uma certa negligência dos engenheiros projetistas em relação a essa parte de qualidade do ar, né? Esses tempos eu estava lendo alguns trabalhos, né? E as pessoas não sabem, inclusive os engenheiros mecânicos, alguns não sabem, né? Mas quando você está num ambiente fechado, né, com pessoas, dependendo da densidade de pessoas que a gente tem no espaço, a gente consegue ter uma concentração de poluentes de 2 a 5 vezes a mais do que o ar externo, né? Então, por isso que esse é um assunto muito delicado, que os projetistas geralmente não estão levando isso em conta, mas que é extremamente importante, tá? E agora, voltando para a sua pergunta, André, uma solução que eu acho que está começando a ganhar espaço, né, são os ar-condicionados do tipo cassete. Existem alguns modelos de ar-condicionado do tipo cassete. Cassete são aqueles ar-condicionados embutidos, né? A gente já tem algumas versões que eles mesmos já fazem a parte de renovação de ar. Eles mesmos já têm uma tomada onde você consegue estar captando esse ar externo, né? Mas é lógico que, além disso, a gente precisa de todo um sistema de filtragem para que a gente consiga estar jogando esse ar externo para dentro do ambiente interno, né? Então, isso daí seria uma das soluções, assim, comerciais que a gente encontra, né? Inclusive, antes, a gente encontrava esse tipo de sistema mais em cassetes 4 vias, né? Que são aquelas que são muito comuns a gente achar em sala de esperas de unidade de saúde, de hospitais e clínicas, né? Mas hoje já existem algumas fabricantes que já estão começando a fazer isso para cassete de uma via, né? Que são para ambientes menores, que também tem a necessidade de estar fazendo essa renovação do ar. Exato. Deixa eu complementar também, Igor, a tua colocação. Uhum. O split, tá? Ele, de modo geral, a maioria deles, né, não faz renovação do ar. Existe uma tentativa, tá? Por exemplo, tem um fabricante coreano que está muito forte hoje no Brasil, chegou no Brasil há não muito tempo, mas está trazendo uma linha de ar-condicionados muito interessante, tá? E eles têm um split, tá, de parede, que não é o cassete, tá, que se propõe também a fazer uma renovação do ar. Isto é, captar o ar de fora e jogar esse ar para dentro da unidade, né? Então, está trazendo ar novo de fora e está jogando para dentro da sala. É um ar refrigerado, né? Para fazer, então, essa diluição do ar interno e melhorar a qualidade do ar. Porém, aí eu queria colocar, Igor, também para você, o mesmo cassete, isso já havia instalado, tá? Os cassetes tem linhas bem recentes de cassete que tem uma renovação do ar. Então eles levam um tubo lá para fora, tá? da parede do local e trazem esse tubo para dentro do aparelho para fazer essa renovação. Só que o que traz esse ar lá de fora é uma pressão negativa que existe dentro da unidade de ar-condicionado, tanto o cassete quanto o split de parede, tá? E o tubo que traz esse ar é um tubo muito pequeno também, é um tubo de, no máximo, 50, 60 milímetros, tá? Então, a vazão que você traz de fora, esse ar de fora, é muito pequena. Então, se você pegar a norma ABNT, a 16401, especialmente, ela determina, tá, uma vazão necessária por pessoa de 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Então, veja, é uma vazão já respeitada, uma vazão necessária, isso de forma média, tá? Porque dependendo do ambiente,
você tem que levantar isso e ir para 30, 40 e assim por diante. Ou em ambientes de pouca frequência de pessoas, você baixa isso até 20, 17. Isso a norma prevê. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, essas tentativas dos aparelhos de ar-condicionado de trazer ar de fora e jogar para dentro, é uma tentativa válida, só que a vazão é muito pequena. Então, ela não vai atender aqueles 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Vejam, se eu tiver 10 pessoas nessa sala, eu vou precisar de 270 metros cúbicos de ar para jogar nessa sala para atender a norma. E isso, nesses aparelhos, nunca vai se chegar. Porque é uma vazão bem pequena que acontece lá dentro, tá, desses aparelhos. Então, só para ilustrar, nós estamos agora num momento que eu acho muito importante, né, dessas tentativas desses fabricantes de aparelhos de ar-condicionado split de resolver essa questão. Tá? Então, só para ilustrar isso. Mas, voltando à pergunta, nós temos a questão do absenteísmo, viu, André, que você comentou. O absenteísmo tem um custo. E isso é que a gente está pegando forte agora nas abordagens que a gente faz com os clientes, perguntando o seguinte, você tem lá 100, 200, 1000 funcionários na tua empresa, tá? Quantos desses funcionários da sua empresa ficam de atestado durante um mês, durante um ano, por exemplo, tá? E depois quanto custa isso? Então o cara pega uma gripe, fica lá 7 dias em casa, que é o tempo do vírus sair do corpo daquela pessoa e a pessoa fica bem de novo. Então, são 5, 7 dias de atestado que essa pessoa pega. Quanto custa isso para a empresa? E quanto isso se reflete, tá, na ausência de trabalho, efetivamente. Porque a pessoa deixa de trabalhar, tem que remanejar uma outra pessoa para aquela área, enfim. Então, essa abordagem, tá, é muito importante na conquista de um cliente. De pegar, sim, um cliente que já tem aparelhos instalados dentro do seu escritório, da sua fábrica, e dizer o seguinte, se eu colocar agora a renovação do ar aqui, quanto isso vai mitigar, né, o problema do absenteísmo. Entendeu? E aí, assim, você mesmo, dono do negócio, gerente, diretor, que está envolvido com essas decisões, tá? Você está submetido a um ambiente crítico em qualidade do ar. E quanto isso para você vai ficar melhor se você tiver a renovação do ar. Tá? E outros processos também. A gente pode entrar depois no processo de biossegurança, tá? Aquele processo de peróxido de hidrogênio que elimina bactérias e vírus do ar, né? Então, são situações que existem que a gente tem que usar na hora de negociar com um cliente. Ok, André, não sei se respondi também a tua questão aí. Eu sim, justamente o que eu trouxe essa questão pelo seguinte, o nosso programa não é assistido somente por profissionais, existem pessoas de outras áreas e que tem essa dificuldade, porque quando a gente pega e fala, e isso eu senti na pele quando trabalhei com alguns projetos de climatização aqui em Campo Grande, você falar pro cara, fala assim, não, você tem todos esses splits aqui, você tem que jogar fora. Cara, não faz sentido. O cara vira pra você e fala assim, você é louco, entendeu? Muitas vezes, igual assim, em Campo Grande nós temos uma particularidade que a nossa temperatura aqui é altíssima. Então, a gente frequentemente atinge 40 graus aqui na cidade. E eu falar pro cara que aquele ar-condicionado dele não presta e que ele vai ter que se desfazer daquilo ali, para ele não faz o menor sentido, entendeu? Como não faz pro senso comum. Então, falar que aquilo ali está sendo ruim. Então, eu preciso ter mecanismos, e por isso que eu perguntei para vocês, para trazer esse convencimento do investimento e como conseguir ter um investimento compatível. Porque não adianta chegar para um escritório de advocacia que tem lá seus 30 advogados e que tem 7, 8, 10 salas dentro daquele escritório ali, cada um com um split ou um cassete, e falar para ele que ele tem que trocar todo aquele sistema, que ele vai ter que fazer uma obra ali para dotar todo o prédio dele, que ele já gastou com arquitetura e tudo mais. Então, assim, as soluções que a gente pode apresentar. Existem filtros, igual você falou,
de filtros, existe maneiras de eu colocar um insuflador ali com a bomba, trazendo esses 270 metros cúbicos de ar necessário para esse ambiente, entendeu? Soluções mais baratas, e nisso que eu estou falando assim, soluções mais baratas e eficientes que vão garantir essa qualidade do ar e que não vão demandar um investimento de uma grande obra ali, faraônica dentro de uma empresa que a pessoa muitas vezes acabou de fazer e nem conseguiu pagar ainda, entendeu? Complementando, viu, André? Uhum. Eu queria falar sobre o hospital. Tá? O hospital é um ambiente muito crítico. Aquela nova norma, a 7256, que foi revisada em 2022 agora, tá? Ela proíbe o uso de split em hospital. Tá? É lógico que em alguns ambientes, como salas de cirurgia, né, o centro cirúrgico, UTIs e outras salas críticas, não dá para colocar o split, porque eles têm uma série de problemas que vão ocorrer ali com ele. Tá? Agora, em outras salas, você pode deixar o split agregando a renovação do ar. Tá? Um insuflador, um exaustor, a filtragem do ar, e você resolve essa questão. Então, como você falou, vamos jogar todos os splits fora e vamos colocar central. Não é necessário isso. Tá? Você pode agregar a renovação do ar ao split. Essa é a grande defesa, tá? No mercado de qualidade do ar interior. Entendeu? Acrescentando o que o Osni falou, por exemplo, existem algumas fabricantes, principalmente da área de ventilação, que eles estão começando a trabalhar com linhas, mas assim, de exaustores pequenos, justamente para poder tentar baratear esse tipo de situação que a gente está encontrando hoje na engenharia, né? Que é justamente a parte de renovação. Então, realmente, existem muitos casos de estabelecimentos comerciais, né, que às vezes já tem toda a sua estrutura construída e às vezes fazer esse tipo de adaptação é muito difícil, né? Então, algumas saídas que eu recomendo para profissionais da área da climatização ou engenheiros são justamente trabalhar com esses motores menores, né? Porque tem alguns que são próprios para justamente essa parte de tanto de exaustão quanto insuflação de ar, né? Que inclusive já vem com filtro, dependendo do tipo de aplicação. E ele já tem uma característica de serem silenciosos e trabalharem com vazões menores do que os grandes ventiladores, né, que a gente faz tudo dotado, justamente para poder atender um único cômodo. Né? Então, isso daí vem sendo uma prática muito comum que eu tenho visto nos projetos. Eu não sei se o Osni também vê isso daí na região dele, né? Igor, é exatamente isso, tá? Os Uhum, fabricantes que trabalham com equipamentos de renovação do ar, eles têm desde motores pequenos, tá? Para uma vazão de 100, 120 metros cúbicos por hora, tá? De vazão, que são os menores, e daí linhas de motores maiores, mas são motores pequenos, relativamente. uhum, Você faz um furo na parede de 100, 150 milímetros e você já consegue resolver, né, é, muitos problemas de salas isso, pequenas. Depois, é. salas E o, le- maiores, aí você tem motores maiores. Né? E o legal é que, por exemplo, quando você vai utilizar, inclusive eu já ouvi hospitais que utilizam esse tipo de sistema, é muito interessante porque o próprio fabricante, às vezes, eles oferecem um acessório, que é uma caixinha, onde vem todos os filtros já exigidos pela vigilância sanitária quando você vai trabalhar com alguma unidade de saúde. E isso Perfeito. torna muito prático para quem vai estar fazendo, para poder ver, quem for fazer a execução, né, a instalação, né. É lógico que nada substitui um sistema central, né, seria o mais eficiente e o mais recomendado, mas para estruturas já desenvolvidas, onde a gente precisa fazer esse tipo de adaptação, esses equipamentos, eles atendem muito bem. É. É, Mas não há o dúvida, a Igor, maioria dos aparelhos, tá, são split no mercado, a maioria. Uhum, Então, nós temos isso. que resolver o problema do split, que é o quê? exato, Uhum. Agregar renovação do ar. Entendeu? exato. Nós O tínhamos Igor, os Igor e ACJ, Osni, nós tínhamos deixa eu só os fazer uma. ACJ aí antigamente, né? Que foram tão banalizados. Era uma grande solução. Eles tinham renovação do ar, né?
Qual deles, Marco? Eu não entendi. Antigamente nós tínhamos ACJ, os ar-condicionados de janela. Eles tinham renovação do ar. E foi muito discriminado com a vinda dos splits, né? Isso. Mas veja, Marco, só também explicando, eu trabalhei na Consul aqui em Joinville, na época desses aparelhos de janela, e eles tinham uma abertura interna, tá? Para pegar o ar de fora e também fazer o papel de renovação do ar. Mas outra vez, uma janela pequena, muito pequena, um quadradinho, tá, pequeno, que tinha uma tampa, inclusive, porque você podia fechar ou abrir aquela janelinha lá interna, tá? A vazão daquilo, como é que funcionava? Como é que trazia o ar de fora? Também por diferença de pressão, tá? Porque o ventilador lá causava atrás dele, né, uma pressão negativa, ele succionava o ar de fora e trazia para dentro. Só que uma vazão também, Marco, muito pequena, tá? Muito pequena. Então, para atender à norma técnica e à necessidade real de renovação do ar numa sala, aquilo ali não atendia, tá? Não atendia. Então, se você pegar os 27 metros cúbicos por pessoa, não dá, não chegava, entendeu? A atender. Era mais ou menos assim, ó, nós temos, está entrando um pouquinho aqui, tá? Resolve um pouquinho e fica nisso, tá? Porque o aparelho de ar-condicionado, ele não tem potência efetivamente para trazer o ar necessário de fora para dentro, tá? Era mais um artifício comercial, né, de marketing, do que um artifício técnico para resolver a situação. Ele era pouco efetivo, né? Pouco efetivo, exatamente. É isso aí. Ô Igor e Osni também, né? O que a gente vê então, né, nessa questão da cultura que existe de climatização, né? O Osni nos deu uma porcentagem aqui de cerca de 85% dos aparelhos, de sistemas de condicionamento de ar que não tem renovação. E uma outra porcentagem bem pequena daqueles que ainda têm. Mas aí, talvez agora o Igor, né, que trabalha mais na questão de projetos, possa responder e também fica aberto para o Osni responder. Desses projetos, né, que vocês veem, né, que vocês participam, eu imagino que uma grande parte seja de situações em que o prédio já está feito. E aí, por questão de economicidade, a maioria das pessoas, né, dos proprietários, vão tender a ir para o sistema split. Eles não vão querer mudar uma estrutura e instalar um sistema central, né, que naturalmente promove a renovação. Mas e nos casos em que o projeto, que é o que se espera, né, no mundo ideal, quando se está levantando um prédio, né, quando se está projetando um prédio, seja ele comercial, seja ele auditório, seja ele um armazém, como é que está essa situação Brasil afora? As pessoas, nesses tipos de situação, procuram naturalmente sistemas com renovação ou a maioria ainda assim, fase de projeto do prédio, eu não vou me preocupar com climatização, vou me preocupar só na hora que o prédio estiver pronto. Como é que tá? Como é que é isso daí? Eu vou deixar o Osni responder primeiro na região dele e aí eu comento um Tá pouquinho bom, da nossa. tá bom, tá bom. É assim, ó, vamos falar de dois segmentos, tá? Rangel, de dois segmentos. O segmento residencial e o segmento comercial, digamos assim, tá? São dois segmentos distintos. O segmento residencial, o problema de qualidade do ar num ambiente residencial, num apartamento, numa casa, é igual ao comercial, tá? Não tenha dúvida nenhuma, porque, né, os seres humanos respiram lá e aqui da mesma forma. Então, precisam também ter os índices de qualidade do ar adequados, tanto lá quanto aqui. E o nosso problema começa dentro do nosso quarto de dormir. Ali começam os problemas, né? Então, tem lá duas pessoas dormindo, né, num quarto. Como é que a gente faz normalmente? Fecha a porta, fecha a janela. É uma suíte, tem um banheiro ali, você fecha a porta do banheiro, liga o ar-condicionado, fica ali 5, 6, 7 horas, 8 horas dormindo, né, ali dentro. E aquele pequeno volume, os quartos são realmente pequenos, né, normalmente em apartamentos, você consome o oxigênio muito rapidamente.
tá? Muito rapidamente. E aí as pessoas acordam com dor de cabeça, tá? Sensação de mal-estar, noite mal dormida, né? Às vezes não consegue dormir à noite porque o ar já está degradado e o corpo pede, né, um ar de qualidade e não tem, e aí a pessoa não consegue dormir. Então são vários efeitos, tá? Que até a medicina trata de uma forma tradicional. Ah, você não consegue dormir? Vai uma pirulazinha ali para você melhorar, tá? Vai um medicamento aqui para você conseguir. Tá? Ah, acordei com dor de cabeça, toma tal medicamento que vai resolver. Quando a fonte do problema é o ar, tá? É o ar. Então, o que que precisa dentro desse quarto de dormir? Precisa uma troca de ar, precisa uma renovação desse ar, tá? Ponto. Isso é fatal porque é assim. O oxigênio vai ser consumido ali. Outra, o banheiro, tá? Todos os banheiros de uma residência precisam ter exaustão do ar. Isso a norma técnica prevê. Ponto. Não tem como fugir. Tá? A norma técnica BNT prevê. Então o pessoal faz o quê? Muitos têm banheiros internos que absolutamente não têm renovação do ar. Né? Então você sabe, o banheiro, né, causa uma série de odores muito fortes ali e aquilo fica contido. Tá? Alguns fazem assim, ah, não, mas eu tenho uma janela aqui. Eu tenho uma janela. Tá? Então não preciso ter exaustor, por exemplo. Só que a janela aberta, ela é uma solução, mas também pode ser um problema. Porque dependendo da pressão do ar externa, tá, do vento que vai contra essa parede, ele vai pegar tudo aquilo ali do banheiro e jogar para dentro do ambiente. Ele não vai exaurir para fora, ele vai jogar para dentro, tá, do apartamento, da casa. Então, sabe, são situações assim muito sérias. Aí eu queria dar só um exemplo. Por exemplo, aqui né, todas as cidades grandes têm, mas eu tenho acompanhado muito a situação de Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, que é uma praia chamada Dubai brasileira hoje, né? Então nós temos ali edifícios de 80 andares, agora vai ter um edifício ali, o Sena Tower, que vai ser de 150 andares, vai ser o prédio mais alto do mundo, tá? É residencial. Então, e aí você vê o volume, aliás, o valor desses apartamentos nesses edifícios altos chegam a 20 milhões, 30 milhões de reais, tá, por apartamento. E o projeto não prevê renovação do ar. Tá? Mal e mal tem nos banheiros um exaustor. Tá? Muitos são banheiros internos, e aí eles colocam exaustor nesses aparelhos, nesses apartamentos caros, tá? Apartamentos de áreas aí de 300, 400, 500 metros quadrados. Tá? Alguns se preocupam com a exaustão de banheiro. Agora, a renovação do ar do ambiente não existe. Tá? Onde se poderia colocar, sim, dutos, tá? De insuflação de ar, nos corredores, né? Para pelo menos, né, ter aquela mistura do ar novo de fora. Tá? Nos quartos, por exemplo, poderia ter um exaustor, tá? Para pegar o ar do corredor, que é novo de fora, e trazer para dentro e exaurir, né? Por um mecanismo, né? Por um ventilador. Não tem. Então vejam, essa preocupação, tá, dos engenheiros, dos arquitetos, né? Engenheiros civis e arquitetos, a gente sabe, né, que nós estamos no mercado, eles acham que sabem tudo, tá? O que não é bem assim. Eu sei que vão ter arquitetos e engenheiros civis participando dessa live, também escutando, tá? Isso não é dizer que, porra, os caras não sabem. É porque não estudaram, tá, adequadamente as questões de renovação do ar, de qualidade do ar, tá, de termodinâmica, aquilo que o engenheiro mecânico é especialista, tá? O engenheiro civil não é o especialista, o arquiteto também não é, entendeu? A não ser que estudaram isso depois, né, de uma forma específica, tá? Mas aí está o problema, de fato, tá? Os profissionais não sabem, não por culpa deles, evidentemente, mas porque a formação civil, a formação arquiteto, tá, não prevê isso, tá, na ementa dos cursos.
E aí, quando eles vão aplicar isso na prática, existem as falhas. O cara projeta um apartamento de 30 milhões de reais e esquece de fazer renovação do ar. Esquece de fazer uma biossegurança naquele apartamento, tá? Onde ele estaria prevendo a saúde, né? Privilegiando a saúde dos ocupantes daquele apartamento com processos de biossegurança, e ele não faz porque não conhece. Entendeu? Então, essa é a situação do nosso mercado hoje. Só abrindo um parênteses no que você falou, é que o que eu sinto, pelo menos trabalhando assim na nossa área, é que outros profissionais, fora nós, engenheiros mecânicos, é que os outros profissionais às vezes não têm a noção de que para você trabalhar com ar-condicionado, existe toda uma base que é muito complexa para você chegar no ar-condicionado. Exato. Porque você tem que ter Exatamente. mecânica dos fluidos, termodinâmica, transferência de calor, trocadores de calor, máquina de fluxo. Então, tipo assim, o Perfeito. pessoal fala assim, mas é só projeto de ar-condicionado. Mas para você chegar no ar-condicionado, tem toda uma pirâmide de conhecimento que você tem que ter e o ar-condicionado está na ponta desse conhecimento. Exatamente. Osni, pegando esse gancho que o Igor falou aí, dos conhecimentos e tudo mais, e da sua fala inicial, você falou que o CREA de Santa Catarina tem um prédio que é o modelo nacional do que se fazer. Aqui em Mato Grosso do Sul, nosso prédio do CREA Mato Grosso do Sul é o exemplo do que não se fazer. Nós temos auditório ainda com carpete, splits em todas as salas, sem renovação de ar, a plenária é fechada, com portas fechadas. Então, assim, um ambiente bem insalubre quando a gente fala da questão da qualidade do ar. E aí eu te pergunto, qual que é a realidade dessa fiscalização profissional? Porque vocês estão falando aí que vários profissionais entram no mercado e vão instalando ar-condicionado, fazendo projetos de climatização. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul uma deficiência nessa fiscalização da parte de climatização, da parte apesar da ABMEC vinha já há anos trabalhando com isso, a gente já tentou contato com a vigilância sanitária, montamos cursos, você mesmo participou dessa capacitação e tudo mais, mas a gente não conseguiu aqui, pelo menos no estado, ter essa resposta de uma fiscalização profissional efetiva, de que há essa necessidade do profissional, porque como o Igor falou, existe necessidade dos conhecimentos de mecânica dos fluidos, de termodinâmica, de tudo mais para chegar-se no ar-condicionado. E a gente vê aqui, qualquer um vai lá e faz um projeto de climatização e está sendo aceito, entendeu? E está emitindo ART, RRT, do atestado técnico. Até mesmo a gente viu recentemente aí engenheiro mecânico dando atestado de qualidade do ar com a RT registrada, entendeu? Então, assim, como que está essa questão da fiscalização, como que está esse trabalho junto dessa comissão temática que você faz parte no CONFEA para a gente estabelecer esses parâmetros e ter critérios efetivos para poder defender a sociedade. Quando a gente fala isso, as pessoas acreditam que a gente está querendo defender o profissional, entendeu? Mas na verdade não, nós queremos defender a sociedade, porque a pessoa investe um dinheiro alto para fazer um projeto de climatização, não é nem de qualidade do ar, de climatização, que a gente aqui em Mato Grosso do Sul vê que 90% é ineficiente, porque a hora que o bicho pega, bate 40, 42 graus, você entra no ambiente do cara, tá um forno, tá pior do que lá fora, entendeu? Então, como que você vê e o que trabalho que é possível a gente fazer e a gente, como entidade, também auxiliar, porque a gente vê que muitas vezes os conselhos estão deixando a desejar, pelo menos aqui na realidade nossa, Mato Grosso do Sul, tem deixado a desejar nessa questão da fiscalização. Como que a gente pode auxiliar e trabalhar isso num cenário nacional? Então, André, essa questão aí remete ao PMOC, né, que todos nós conhecemos, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Tá? Esse é um dos grandes temas. A tua pergunta foi precisa e assim, uma das mais importantes, que é a fiscalização. Tá? Só historiando um pouco, se você vai à América do Norte, Estados Unidos, Canadá, se você vai à Europa, se você vai ao Japão, por exemplo, tá? Austrália, lá não existe fiscalização.
nesse sentido. Por quê? Porque existe uma cultura, tá, de aplicação, a cultura de levar a renovação do ar em todos os ambientes, a cultura da manutenção, tá, que aí remete ao PMOC. Por quê? Esses aparelhos que movimentam o ar, eles pegam o ar, trazem, jogam para dentro de si, né, do seu interior, do seu equipamento. Por isso que tem que ter filtros, né? Mas os filtros saturam, tá, de sujeira. Essa sujeira vai para dentro do aparelho, aí a hélice do motor ventilador, o próprio motor, o trocador de calor, que é o evaporador, né, que fica dentro da unidade, né, dentro da sala onde está sendo promovida a refrigeração, tudo isso fica completamente saturado de sujeira. E essa sujeira vai para o ambiente e as pessoas lá dentro vão respirar essa sujeira. Aí nós temos o problema das rinites crônicas. Tá? As pessoas ficam doentes, ficam com alergias sérias, tá? Gastando rios de dinheiro mensalmente para tratar, quando no ambiente de trabalho dela, ou dentro da casa dela mesmo, ela tem um problema crônico, que está gerando sujeira no ar o tempo todo, constantemente. Só que é uma poeira muito fina que a gente não vê, né? Aí entra naquela questão lá dos particulados, né? Particulados PM10 e PM2,5, tá? Que são muito críticos para a nossa saúde e que a qualidade do ar está se preocupando muito com isso. Mas eles estão presentes no ar, tá? Por aparelhos sujos, sem manutenção. Lá fora não precisa fazer fiscalização do PMOC, por exemplo, mas aqui no Brasil sim. Inclusive tem a lei do PMOC, que todos nós conhecemos, tá? Que citam as normas técnicas brasileiras, né, como padrão, para que a gente faça um trabalho de manutenção correto e adequado. Tá? E aí entra a fiscalização. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, os empresários, os donos de negócios, tá? Os responsáveis técnicos de hospitais, tá? Que são críticos, não querem saber desse tipo de situação. Por quê? Vai me dar trabalho, vai me dar custo, tá? E o ar está ali, eu não vejo. Então, o grande problema do ar é justamente esse. A gente não vê a poluição desse ar. Poucos sentem, mas muitos não veem. E aí nós precisamos ter fiscalização. Fiscalização são duas. O do CREA, o CREA faz a fiscalização do PMOC através do responsável técnico e da ART daquele processo, tá? E a vigilância sanitária estadual, tá, de todos os estados, deveria fazer a fiscalização do PMOC, pegando lá o plano, e aí o último item, tá, do PMOC lá é o item de qualidade do ar, né, que se faz coleta, né, de amostras de ar e se faz cultura de bactérias e vírus, tá, para você determinar o número de colônias formadas ao longo de 7 dias ou 5 dias em estufa, é um procedimento que existe. Então, a vigilância tem que pegar isso aí, checar e dizer, olha, está dentro, está fora. Se está fora, nós vamos te dar aí 30 dias para que você resolva essa questão. E aí, a vigilância sanitária tem poder de polícia, eles têm poder de multar e fechar um estabelecimento. Tá? E isso é real, isso acontece. Aconteceu numa clínica onde eu fui chamado para resolver o problema. Uma clínica de gastro, ela foi fechada, tá, por não ter PMOC e por não ter renovação do ar. Então, aí entra o problema, tá? A eficiência de fiscalização de uma vigilância sanitária, tá? De modo geral, eles têm poucos fiscais e esses fiscais não conhecem de renovação do ar, de PMOC, eles não sabem como fazer para ou embargar uma obra ou não, tá? Porque ela não tem PMOC ativo, tá? Então, essa é a condição. Tá? Então, nós precisamos ter o quê? Uma vigilância sanitária alerta, treinada e direcionada para que faça esse tipo de situação. Entendeu? Osni, o PMOC, ele utiliza muito da manutenção preventiva, né? E isso é a Você manutenção acha preventiva. que, você acha que
no mundo ideal, futuramente, a gente teria principalmente unidades de saúde fazendo PMOC, mas mais direcionado ali para uma preditiva, porque qualidade do ar era uma das coisas interessantes para a gente fazer tratamento de ciência de dados em cima disso, né? Às vezes a gente ter Sim, sensores dentro das unidades de saúde, onde fica controlando em tempo real como é que tá esses isso, níveis, né? Isso daí eu acho que, inclusive, para principalmente em hospitais, que são, como você falou, são ambientes mais críticos, eu acho que isso isso. daí deveria ser uma prática que deveria começar a acontecer, viu? Exatamente. Todo engenheiro responsável técnico por um PMOC, ele poderia prever Uhum. isso nos seus trabalhos, Uhum. mesmo num prédio comercial, num auditório. Por quê? Porque nós temos sensores hoje, tá? Então, o Uhum. sensoriamento de dados, tá, físicos do ar existem. Então, eu coloco um sensor, isso lá no CREA Santa Catarina tem. A gente coloca sensores, a gente tem em tempo real, por gráficos, né, por aplicativos, nós Uhum. temos o controle da umidade, da temperatura e do CO2, do gás carbônico, tá? Então, isso é o que você está falando, é pegar e levar a tecnologia do sensoriamento para esses ambientes, aonde eu sou responsável técnico do hospital. Eu tenho um aplicativo na minha mão, no meu celular, onde eu vejo todos os ambientes e vejo a situação em tempo real de CO2, de temperatura, umidade. Aí entram os particulados, tá? Que são os pozinhos lá muito finos, tá? PM10 e PM2,5, que as normas hoje estão pedindo. Tem os formaldeídos, tá? Que são medidos também muito facilmente. E os compostos orgânicos voláteis, que são medidos também muito facilmente. Tá? O que são os compostos orgânicos voláteis? São querosene, gasolina, álcool, benzeno, essas substâncias que evaporam muito fácil no ar, que são voláteis. Tá? E isso aí para a nossa saúde é um terror. Se você convive num ambiente com aquele cheirinho agradável lá de álcool, um cheirinho agradável de gasolina, o perfume também é muito complicado para o ser humano. Tá? Se você vive num ambiente com muito perfume das pessoas, isso aí é composto orgânico volátil, que você está respirando aquelas moléculas, tá? Porque o cheiro, o odor são pequenas moléculas que você está respirando, está jogando para dentro do teu corpo. Tá? Se você tiver o sensoriamento de todos esses dados, você consegue imediatamente saber, ó, aquela sala está ruim ali, precisamos fazer algo, aconteceu alguma coisa lá dentro, né? Eu tenho que tomar uma ação imediata através de aplicativos, né, que os sensores estão mandando lá os sinais. Tá? E ao longo de um dia, eu posso ter um gráfico, tá, desses dados para poder fazer o acompanhamento. Então você está perfeito nessa tua colocação. É isso aí. Bom, eu quero avisar para os senhores que com 55 minutos temos que fazer nossos agradecimentos finais aqui, que passou muito tempo, passou muito rápido o tempo, não deu nem para a gente conversar direito, né, Osni? Tem Tem muita tanto coisa assunto para para... falar. Muita coisa para falar. Temos que fazer o Vamos 2, começar. tá? Porque tem muita coisa para falar. Nós já fizemos 3 podcasts hoje, tá? Todos pediram 2. Todos querem o 2. Vamos fazer podcast. Bom, então vamos começar com as nossas considerações finais. Eu vou fazer minha consideração aqui, Canuto, depois Osni, o Igor e o nosso presidente aí, estimado, que paga as contas, faz o resto aí. Osni, agradeço do fundo de coração, nossa amizade não é de hoje, né? A gente já labutou muito lá em Brasília, né? Quando a gente fazia nossos eventos de PMOC lá, mesmo na pandemia. Tivemos a audácia de fazer um evento no Confeia lá, na pandemia, pedimos licença até pro Papa para fazer aquele evento aquela vez. Foi uma quebra de paradigmas. Aí nós mostramos que a qualidade do ar interior podia trazer os funcionários de volta. Então, na hora que a gente mostrou isso, eles adoraram o nosso evento. E aí eles apoiaram o evento lá, porque foi... o sindicato não queria ter os funcionários de volta, porque falava que o ar estava ruim. Então a gente mandou fazer análise da qualidade da análise do ar no prédio do Cofeia e nos prédios da Mútua. Então mostrou que não, que a qualidade do ar estava boa e que podia sim ter a retomada dos trabalhos. Então a qualidade do ar não é só para a gente se sentir bem, é também questão de justiça social, questão de
trabalho, emprego, renda, né? Que você botou o cara para trabalhar de volta, o cara tem brigas homéricas porque não desconhece a legislação, desconhecem tudo, né? Então, muito obrigado, Orni e Igor. Você viu que tem papa na linha, né, Igor? O papa tá fera aí, o cara não é fraco não é de hoje que a gente tá aí nessa luta aí, tá? Obrigado, Caruto, obrigado, Rangel. Osni, obrigado mais uma vez pela essa aula que você dá pra gente aí. O Igor também. E é importante salientar que existem soluções, né? Que a gente não precisa se ater a uma substituição total de projeto. Que o split não é esse vilão todo que a gente fala. Ele faz a refrigeração, então existem soluções, a gente consegue fazer uma filtragem, uma insuflação dentro do ambiente com um custo relativamente baixo para esse empresário que vai conseguir adequar o ambiente dele e ter uma melhor condição de saúde não só para ele, mas para as pessoas que trabalham. Muito obrigado pelos esclarecimentos que vocês prestaram aqui. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui e ter um debate de tão alto nível como a gente teve agora aqui. Ok. Vai lá, Quem Osni. fala? Bom, muito obrigado pelas considerações aí, pelo convite, né? Como o Marco falou, a gente já tem uma longa estrada aí que eu e o Marco participamos ativamente, né, dentro do sistema, porque a gente quer fazer com que o engenheiro conheça isso. O engenheiro mecânico, claro, ele se preparou na escola, só que muitos não trabalham mais com essa atividade, ou aqueles que trabalham também, né, não trazem os conceitos atuais, tá, que as normas técnicas brasileiras estão nos ensinando, né, sobre qualidade do ar interior. Então, a gente quer levar isso para os profissionais. Tá? Então, isso é um tema assim, extremamente importante, porque qualidade do ar interior é um assunto de saúde pública. Isso que nós temos dito. Tá? Então, estamos entrando também, através da Comissão Temática de Brasília, entrando em contato com o Ministério da Saúde, para que a gente faça um trabalho engenharia e Ministério da Saúde de mãos dadas para que a gente resolva, né, e implemente os processos de qualidade do ar interior. Né? Então, esse é o nosso foco, nosso objetivo. Né? Eu estou trabalhando direto em cima desse assunto, né, para que a gente, né, ao longo do prazo, é um conta-gotas, é um trabalho formiguinha, mas é assim que funciona. Então, nós temos que falar cada vez mais sobre esse assunto, por isso agradeço muito vocês, a iniciativa da ABMEC, né, do Mato Grosso do Sul, para falar sobre qualidade do ar interior. Então, agradeço muito e sempre que vocês tiverem oportunidade aí de gerar um podcast, uma palestra, por favor, nos chamem, a gente está aí para colaborar nesse processo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Show de bola. Vai lá, Igor. Bom, gente, eu também gostaria de agradecer novamente pelo convite e parabenizar a BMEC, né? Porque assim como o Zen falou, a gente tem que fazer um trabalho de formiga, de conscientização, e espero daqui a alguns anos aí a gente tenha os projetos de climatização sendo algo fundamental na construção civil, assim como a gente tem projetos de hidráulica, elétrico e estrutural. Eu espero daqui a uns dias a parte de climatização, renovação de ar, exaustão seja um desses projetos fundamentais para que a gente consiga desenvolver a construção civil com maior eficiência, ambiente confortável para melhorar a produtividade das pessoas, e inclusive, como o Zin falou, é uma questão de saúde pública, né? Isso é necessário, é importante a gente levar em consideração, e a gente precisa falar mais sobre o assunto para que outros profissionais da área comecem a assimilar que a climatização deixou de ser conforto há muito tempo e está se tornando algo essencial para a sociedade hoje em dia. É isso daí, Igor. Acho que além do que você falou, né, que a gente tem que conscientizar os profissionais, também cumpre com o objetivo, né, a ABMEC, esse episódio especificamente, tentar conscientizar as pessoas em geral, né, porque a gente sabe que o profissional vai trabalhar quando ele é demandado. Eu me coloco no lugar do projetista que
até tem os conhecimentos, ele até oferece um projeto mais adequado com renovação de ar, visando, né, a qualidade do ar interior, mas muitas vezes ele é barrado pelo proprietário da obra, né, por quem vai pagar. A gente sabe que existem alguns custos, como a gente comentou, né, que vão acabar sendo maiores quando a gente está falando de renovação, de filtragem. É necessário ou são necessários outros equipamentos além do ar-condicionado propriamente dito. Então a gente sabe disso. Mas, né, como instituição, né, como entidade, a ABMEC se preocupa com isso, conscientizar. Você que está nos ouvindo aí, profissional ou proprietário de algum prédio, de alguma unidade que tenha necessidade de ter o ar renovado, né? O ar condicionado, de alguma forma. Tem que se preocupar. Além da questão de saúde pública que o Osni comentou, a qualidade do ar também é uma questão trabalhista, né? O Marco citou uma série de questões que a gente tem que levar em consideração que, às vezes, num ambiente de trabalho onde a qualidade é muito ruim, a gente vai ter uma produtividade muito baixa. Então, a gente tem que pensar nisso daí também. Tá? Então, um dos objetivos desse episódio, né, trazer dois profissionais, dois convidados com visões diferentes a respeito do tratamento do ar interior, um dos objetivos é justamente esse, militar para isso, né? Como o Igor comentou, projetos adequados de climatização têm que ser bem pensados, né? Então eles têm que estar ali na pauta dos engenheiros e de quem está contratando o serviço dos engenheiros. Por isso, mais uma vez, né, em nome da ABMEC, a gente agradece esse tempo que vocês dedicaram aqui nesse dia para falar desse assunto que é bastante importante, desse assunto que é um dos grandes ramos, né, das profissões do engenheiro mecânico, dos ramos de trabalho do engenheiro mecânico. Então, além de toda essa questão da qualidade, é também uma oportunidade de trabalho, né, para quem está ingressando no mercado de trabalho, para quem está querendo uma recolocação no mercado de trabalho, demanda especialização, demanda conhecimento, mas é um ramo de trabalho bastante, como é que eu posso falar? Ele tem emprego, tem empregabilidade, é possível gerar uma renda com esse tipo de atividade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Aproveito para agradecer também os nossos patrocinadores, né? A Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacrea, que abraçou esse projeto do ABMEC Cast, né? Que está nos ajudando a trazer esse episódio e nos ajudou a trazer os outros episódios que nós já temos disponíveis aí nas nossas redes sociais. Não deixe de procurar os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify, né? Nós já temos vários episódios publicados aí sobre os mais variados temas possíveis, voltados para profissionais e para usuários, para proprietários, público em geral, tá? Então, nós estamos aí com esse projeto visando justamente isso, né? Ter uma diversidade de temas bastante grandes, temas que, por assim dizer, são correlatos com a engenharia mecânica. Esse não podia deixar de ficar de fora, né? A climatização e ar-condicionado, porque é um dos mais importantes, ao meu ver. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai encerrar por aqui. E, Osni e Igor, a gente encerra com as palmas em libras, né? Para os nossos, quem está vendo, né, o episódio no YouTube, e nos vemos numa próxima oportunidade. Show! Show! É isso aí, pessoal.